Mas Deus me fala muito num texto que vai falar de um profeta, porque o pastor nada mais é, nada menos é do que um profeta. E é o profeta em que nós temos o nosso versículo divisa, né, da sucessão pastoral, está inserido no livro desse profeta, né, do profeta Jeremias, que é chamado profeta chorão. Devia de ser meu parente, né? E Jeremias, ele teve um chamado para lutar contra reis. E os pastores, eles têm também um chamado para lutar também contra reis, contra o pecado. E nós gostaríamos de convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, o capítulo 1, a partir do versículo 5. E, normalmente, cada pastor tem a sua experiência de chamada. Qual foi a sua reação, pastor, quando você sentiu o chamado de Deus? Cada um tem uma experiência, cada um teve uma reação. E Jeremias teve uma reação também, né? Diz a palavra assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje, que te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Eu li até o 10 e vou ler do 17 ao 19. Prepara-te, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, esse capítulo, ele nos ensina que a vocação, o que é a vocação que faz o profeta e não a educação humana. Porque muitas pessoas, às vezes, quando olham para o pastor, elas pensam exatamente em que seminário ele estudou. Tem doutorado, tem mestrado, e vai por aí, pensando somente nas coisas que ele pode construir, humanamente falando. Mas esse capítulo nos ensina que o vocacionado, ele precisa depender de Deus. E Jeremias, ele começou a questionar, né? E nós precisamos entender, no versículo 5, que é Deus que o chama. O versículo 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Aí Jeremias contando, né? Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que nascesse te consagrei e te designei como profeta às nações.
Então, nós temos aqui 4 pastores. Antes mesmo que eles fossem formados, Deus já sabia que eles iriam ser pastores. Deus já conhecia a vocação deles, Deus já sabia o que eles iriam fazer, Deus já sabia o que eles iriam passar. Em segundo lugar, no versículo 7, nos diz que é Deus quem inspira a sua pregação. O pastor não pode confiar no seu conhecimento lá da faculdade, lá do seminário. O pastor precisa confiar de que é Deus que o inspira para a sua pregação. Então, o versículo diz assim: mas o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, porque irás a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu ordenar. Os irmãos pastores aqui talvez já tenham vivido essa experiência. Eu já ouvi muitos pastores falarem que vinham para a igreja com um sermão preparadinho e depois que já estava aqui no púlpito, Deus mudava tudo. Eu acho que o pastor Pedro falou isso há pouco tempo. Não sei os outros pastores, mas eu já vi muitos pastores falarem isso, porque às vezes o que eles prepararam não era o que Deus queria que a igreja ouvisse, não era o que a igreja estava precisando ouvir. Então, é Deus quem inspira a sua pregação. Em terceiro lugar, é Deus que o protege. Jeremias ficou apavorado, porque tinham várias nações que estavam prontas para lutar contra eles. E os nossos pastores? Será que não tem aí várias nações também lutando contra eles? Quantas lutas que só eles sabem. Às vezes nem nós sabemos. Eu estava olhando aqui, né? Menos o Pietro, o restante é a família pastoral, né? Filha, neto, genro. E a gente, família, né? Passa por lutas juntos, mas nem tudo a gente fica sabendo. Há poucos dias eu estava conversando com uma esposa de pastor e ela falou para mim assim: quantas vezes eu acordo de madrugada, meu marido não está na cama, ele está lá embaixo no templo, eles moram em cima, ele está lá embaixo no templo ajoelhado orando. E eu, uma vez, um membro de uma das igrejas onde meu marido pastoreava, falou que a vida de pastor era muito fácil. Falou para mim, logo para mim que ele vai falar um negócio desse. Aí eu falei assim: meu irmão, olha, se o senhor quiser saber, enquanto o senhor está dormindo lá, muitas madrugadas, eu acordo com meu marido ajoelhado orando por vocês. E a vida de pastor é difícil, mas Deus protege. Deus diz para Jeremias que ele estaria protegendo ele. Versículos 8 e 9. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. E aí o que o Senhor faz? Estende a mão, toca a boca de Jeremias e diz: ponho as minhas palavras na tua boca. Então, é muito importante que o pastor tenha essa consciência, o pastor tenha essa confiança de que é Deus que coloca a sua palavra na boca dele para ele falar para as suas ovelhas. E ontem eu estava até comentando com o pastor Pedro que uma vez eu vi um pastor pregando e ele falou assim: meus irmãos, eu gosto de sentir cheiro de ovelha. Eu gosto de estar junto com as minhas ovelhas para sentir o cheiro das ovelhas. Então, o
para que esse pastor esteja junto das ovelhas, Deus coloca na sua boca a palavra que ele deve falar. Que palavra? O pastor, ele precisa ter uma palavra na hora do nascimento de um bebê, na hora do aniversário de 15 anos do filho de uma ovelha, na hora do luto, na hora do casamento, numa situação difícil que um casal esteja atravessando. Então, o pastor precisa ter uma palavra. Quando um jovem está atravessando uma situação difícil, o pastor precisa ter uma palavra. Então, ele precisa ter direcionamento de Deus para cada situação. E somente através do toque de Deus na sua boca é que ele consegue isso. Em quarto lugar, é Deus que determina a forma da sua ação. Está no versículo 10. Olha, no dia de hoje, te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Então, a forma da ação do pastor é também determinada pelo Senhor. O Senhor é que determina. Às vezes, ele quer agir de uma maneira, mas o Senhor diz assim, não é desse jeito, não, você tem que agir de outro jeito. Então, o pastor precisa estar muito sintonizado com o Senhor, para que ele perceba o que o Senhor quer que ele, a forma que o Senhor quer que ele haja. Em quinto lugar, obedecer à vocação já traz consigo mesmo o poder para cumpri-la, mas desobedecer produz a derrota total. E nos versículos 17 e 19, nós vimos isso. Prepara-te, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Deus já colocou na boca dele o que ele quer que ele fale. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Então, o pastor, ele não pode ser tímido, temer ao perigo. Jeremias estava temendo as guerras, aqueles reis que viriam contra eles. Mas o Senhor diz, não se apavore, mantenha, ainda que por dentro a gente esteja tremendo, né? Mantenha a sua calma, porque senão você vai ficar apavorado na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro e muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Coisa linda. O pastor, ele pode temer às vezes ameaças, rebeldias, mas o Senhor diz, eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O ministério é espinhoso, o ministério traz surpresas, nós sabemos disso. Lutas, mas o Senhor promete ao pastor que vai estar com ele em todas as suas lutas e ele vai prevalecer. Não com a sua força, não com a sua sabedoria, mas com o poder do Senhor que o chamou. A minha oração é que os nossos pastores aqui estejam sob a dependência de Deus 24 horas por dia, porque só assim
os irmãos poderão vencer. Jeremias teve muitas lutas. Jeremias era chamado profeta chorão. Mas lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nós encontramos um versículo que eu gosto muito também. Ele dizendo assim... Deixa eu me localizar aqui, porque eu não anotei. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Há pastores que vivem de esperanças, de recordações, e às vezes ruins. Só pensam nas coisas ruins que aconteceram. Mas vamos pensar nas coisas boas. Nós temos aqui pastores mais experientes, que é o pastor Celso, pastor Pedro, pastor Roque. Pastor Léo está... Acho que ele não está nem gatinhando ainda, né? Não está, não, 4 meses, né? Ainda não está nem gatinhando ainda. Mas eu sei que esses 3 pastores mais antigos passaram por muitas lutas, que eles não gostam nem de lembrar. E eu, uma vez, alguns irmãos também já devem ter visto uma mensagem do pastor Silas Malafaia, e ele frisava muito isso. Eu só quero lembrar das coisas que me dão esperança. Vamos lembrar das coisas boas. As coisas ruins a gente deixa para lá, porque elas não vão acrescentar em nada. E para as famílias dos pastores, temos aqui 2 esposas de pastores. Eu sei que as irmãs também sofrem com eles, experiência própria, né? Que as irmãs permaneçam firmes, que as irmãs estejam sempre ao lado deles, sabendo que essa promessa é para vocês também. Eu vou estar com vocês e vocês vão vencer. Para os filhos dos pastores, sejam felizes por ser filho de pastor. Ah, meus irmãos, quanta tristeza a gente tem quando muitos filhos de pastores dizem: infelizmente, eu sou filho de pastor. Infelizmente, a gente ouve muito isso. Eu ouvi isso num encontro de filhos de pastores, uma vez, numa das nossas reuniões de esposas de pastores. Irmãos, olha, e já ouvi muita esposa de pastor dizer que, infelizmente, eu não digo isso. Eu sempre louvo a Deus, porque fui esposa de pastor. Porque Deus me chamou para estar ao lado daquele homem que Ele chamou também. Então, Cristina e irmão Zéias, louvem a Deus, porque vocês fazem parte do ministério dos seus esposos. Lília também, esposa do pastor Pedro. Que Deus possa abençoar vocês. E filhos, fiquem felizes, porque vocês são filhos de homens que foram separados por Deus para uma grande missão. Carol, Keila, né? Acho que só as 2 aqui hoje. A Dalgisa, esqueci de Dalgisa, ela aqui pertinho de mim. Sejam felizes por serem filhos de pastores. Vocês são muito especiais, ainda que alguns achem que não, mas são sim, são muito especiais. Que Deus abençoe os irmãos. E aquilo que eu não falei, que o Senhor complete no coração dos irmãos. Amém.